Olá, pessoal, seja muito bem-vinda a mais uma aula de matemática para o sexto ano. E nesta aula, o intérprete Darley e eu, a professora Maria Lima, falaremos sobre grandezas e medidas de tempo, temperatura, área, capacidade e volume. Para iniciar, nós vamos falar aqui sobre algumas unidades de medidas de tempo. Para medirmos o tempo do dia, nós utilizamos o relógio, que pode ser de ponteiros, como este que vemos aqui, e também pode ser digital. Então, em geral, os relógios marcam as horas, os minutos e os segundos. Então, vamos ver aqui a marcação, né, da hora neste primeiro relógio. 3 horas, 25 minutos, 15 segundos. Ou 15 horas, 25 minutos e 15 segundos. No relógio de ponteiros, não temos como indicar aqui, tá? Se a hora corresponde ao horário do dia ou da noite. Já no relógio digital, né, temos essa vantagem. Então, nós temos aqui 21 horas, 10 minutos, 28 segundos. Esse horário corresponde ao horário da noite, tá? Um dia tem 24 horas. Uma hora tem 60 minutos. E um minuto tem 60 segundos. Um minuto tem 60 segundos. Então, nós podemos expressar assim, né, as medidas de tempo para o dia. E como nós estamos falando aqui, né, de expressarmos essas unidades de medidas de tempo para o dia, são horas, minutos e segundos, tá? Nós não podemos escrever 3,20 horas para expressarmos 3 horas e 20 minutos, tá? Isso aqui é totalmente diferente de 3 horas e 20 minutos, tá? Porque não podemos escrever assim para expressarmos 3 horas e 20 minutos. Porque o sistema de medida de tempo não é decimal. Então, se escrevermos assim 3,20 horas, estamos escrevendo assim, ó, 3 horas mais 0,20 horas. E 0,20 corresponde aqui a 0,20 vezes 1 hora, que é 60 minutos. E realizando aqui esta multiplicação, nós temos aqui 12 minutos. Então, 3 horas mais 0,20 horas é igual a 3 horas e 12 minutos. Agora, nós vamos observar aqui este exercício. Então, no dia 8 de abril de 2018, foi realizada a 24ª Maratona Internacional de São Paulo. Observe as informações a respeito dos 4 primeiros colocados da prova masculina. Então, quais dos atletas eram do Brasil? E quanto durou a prova de cada um deles? Observem aqui, né, que do Brasil nós temos aqui em primeiro e segundo lugar Solonei em primeiro e Wellington em segundo. Então, nós vamos escrever aqui os atletas que eram do Brasil, tá? Solonei e o Wellington. Tá? Solonei e Wellington. Então, quanto durou a prova de cada um deles? Solonei desenvolveu um tempo de 2 horas, 15 minutos
e 55 segundos para esta prova, né? Já o Wellington realizou essa prova em 2 horas, ó, percebam aqui, ó, 2 horas, 16 minutos e 6 segundos, tá? Então, aqui no item B, quantos segundos após Godfrey chegou o quarto colocado? Vejam só, Godfrey ficou em terceiro colocado com 2 horas, 16 minutos e 38 segundos. Já o quarto colocado ficou, né, com um tempo de 2 horas, 16 minutos e 50 segundos. Percebam que a diferença aqui entre eles foi de apenas alguns segundos. Olha só, eles marcaram a mesma quantidade de horas, mesma quantidade de minutos, mas a quantidade de segundos diferencia, né? Então, nós vamos aqui apresentar apenas quantos segundos de diferença há entre o quarto e o terceiro colocado. Tá? Aqui, que é de apenas 12 segundos, tá? Então, nós temos aqui que essa diferença corresponde a 12 segundos. O quinto colocado nessa prova foi o queniano Paul Kimuchai, que chegou 28 segundos após o quarto colocado. Então, quanto durou a prova desse atleta? Então, vejam, o quarto colocado fez a prova em 2 horas, 16 minutos e 50 segundos, ó. Confere aqui na tabela, tá? Ó, 2 horas, 16 minutos e 50 segundos. O quinto colocado, né, ele fez 28 segundos a mais. Então, nós vamos adicionar aqui 28 segundos, tá? Então, somando aqui 50 segundos mais 28 segundos, nós temos 78 segundos, que correspondem, né, a 1 minuto e 18 segundos. Então, nós vamos escrever aqui os 18 segundos. 1 minuto, nós vamos adicionar aqui a esses 16. Agora, ficamos com 17 minutos e permanecemos aqui em 2 horas. Então, o tempo do quinto colocado foi de 2 horas, 17 minutos e 18 segundos. Agora, nós vamos falar um pouco sobre as medidas de temperatura. As medidas de temperatura mais utilizadas no mundo são as escalas Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Aqui no Brasil, nós utilizamos, né, muito a escala Celsius. Com a notação em graus Celsius, a escala Celsius é baseada nas temperaturas de fusão e ebulição da água. Ou seja, seu ponto zero é a temperatura que a água congela, e 100 quando ela ferve. Então, aqui nós vamos associar cada uma das medidas de temperaturas indicadas nessas fichas a uma das informações apresentadas nos itens abaixo. Então, percebam que aqui na primeira ficha eu tenho uma temperatura, tá, negativa, ó, menos 20 graus. Isso quer dizer que é uma temperatura abaixo de zero. Aqui, na segunda ficha, 37 graus. Na quarta ficha, nós temos aqui 0 graus Celsius e na quarta ficha nós temos 100 graus Celsius. Então, a medida da temperatura normal do corpo humano é de 37 graus Celsius, podendo variar um pouco, tá? Essa temperatura. Aqui, no item B, nós temos a medida da temperatura no interior de uma câmara frigorífica. Então, nós sabemos, né, que as temperaturas das câmaras frigoríficas
são muito abaixo de zero, né? Então, nós vamos colocar aqui a temperatura negativa, aqui apresentada nessa ficha, que é de menos 20 graus Celsius. Já no item C, nós temos aqui a medida da temperatura de ebulição da água ao nível do mar. Ebulição é quando a água está fervendo. Então, nós temos aqui 100 graus Celsius. E o item D, a medida da temperatura de congelamento da água ao nível do mar. Nós acabamos de ver que a água ela congela em 0 graus Celsius. Agora, nós vamos falar um pouco sobre as unidades de medida diária. Então, nós temos aqui uma área que está sendo ladrilhada, tá? Então, vejam aqui que nós temos algumas lajotas revestindo o piso. Então, se considerarmos aqui a unidade de medida diária como sendo lajota, então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos aqui 9 lajotas, tá? 9 lajotas. Então, a unidade de medida diária aqui é lajotas. Se considerarmos apenas a medida em metros do lado desse quadrado, ó, percebam que cada lado nós temos 1 metro. Então, 1 metro quadrado é a medida da área de um quadrado, cujo comprimento do lado mede 1 metro. Então, nós temos aqui que a área deste quadrado é de 1 metro quadrado, tá? Então, para chegarmos a este valor, nós multiplicamos a medida de um lado pela medida do outro lado, tá? Então, nós obtemos aqui 1 vezes 1, 1. Então, 1 metro quadrado. Então, sempre que tivermos, né, áreas maiores, como a área de uma quadra poliesportiva ou a área de uma sala, nós podemos utilizar o metro quadrado, tá? É mais conveniente utilizarmos o metro quadrado como unidade de medida diária. Agora, nós vamos falar um pouco sobre as unidades de medida de volume. Então, Marta empilhou certa quantidade de blocos, como representado abaixo. Determine a quantidade de blocos que há nessa pilha. Percebam que na primeira fileira, tá? Na primeira fileira aqui, nós temos 5 blocos. Na segunda, mais 5. Na terceira e na quarta também, mais 5. Então, em cada uma dessas fileiras, há apenas 5 blocos, tá? Então, nós temos aqui 4 fileiras, tá? Então, para expressarmos aqui a medida do volume, né, nós temos 5, que é a quantidade de blocos que há na primeira pilha, tá? Na pilha abaixo, nessa primeira pilha aqui. Multiplicamos agora pela quantidade, né, de camadas que existem nesta pilha. Então, percebam aqui que nós temos 4 camadas. Então, 4 vezes 5, 20. Então, no total, nós temos 20 blocos, tá? Então, 20 blocos. Blocos foi a unidade de medida escolhida aqui, tá? Unidade de medida de volume. Mas Marta, né, acrescentou mais 2 camadas com 5 blocos cada uma. Considerando cada bloco como unidade de medida de volume, qual passou a ser a medida do volume dessa pilha? Percebam que o número de blocos de cada camada não foi alterado, tá? O que foi alterado foi apenas, né, o número de camadas, que foi adicionado aqui, 2, tendo agora, gente, aqui no total, 6 camadas, tá? Então, nós vamos expressar aqui a medida
desse volume, tá? Então, nós temos aqui, na primeira camada, tá? 5 blocos. 5 blocos na primeira camada, nós vamos multiplicar pela quantidade de camadas, que agora são de 6 blocos. 5 vezes 6, 30. Então, 30 blocos. No total, nós temos aqui um volume igual a 30 blocos. Neste caso, blocos como a unidade de medida de volume. E finalizamos a nossa aula por aqui. Obrigada por sua participação e até a próxima aula.